Você não está entendendo, eu vou para a Bíblia. Pedro, a Bíblia diz que os ventos estão contrários. E ele caminha sobre as águas com o vento contrário. Só que de repente o diabo fala, olha para o vento. Pegou, né? E de repente ele olha para o vento e agora ele começa a afundar. Por quê? Porque o que o diabo quer é fazer você olhar para as circunstâncias externas e fazer você oscilar na fé que está dentro. Porque se você tem a convicção que você teve esse batismo de fogo, e agora esse fogo está dentro de você, agora há uma fé em você que você anda sobre as águas. Porque você continua olhando para Jesus, Jesus continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Se Ele te deu uma palavra, ande sobre as águas. Então fala assim, o diabo, pode falar. Ele não quer me vencer. Que isso, pastor? Ele não quer te vencer, ele só quer fazer você olhar para os ventos. Uau! Ele quer fazer você perder esse ambiente. E ele muda os ambientes externos para que você perca esse fogo que queima dentro de você. Você está entendendo? Esse mergulho no fogo que João Batista diz, ele fala, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virão após mim. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele virá, aleluia. E ele já veio. E ele veio e ele se revelou em cima de um jumentinho. Meu Deus, irmãos. Todo lugar da Bíblia, Jesus operava todos os milagres, ele dava vista aos cegos, ele pegava 5 pães, alimentava milhares de pessoas, ele limpava os leprosos, ele mandava os paralíticos andar, ele expulsava os demônios, ele ressuscitava os mortos. Posso ouvir um aleluia? Mas ele falava assim, não fale nada para ninguém. Mas de repente, naquele dia, naquele domingo, ele fala assim para os seus, aleluia, tem um jumentinho amarrado, pega ele, pede lá. E se perguntarem para quem é, fala, o Senhor pediu. Lembra a mensagem da Pós-Denard do homem do cântaro de água? O que ele fala? Siga, porque ele vai te levar em um lugar que já está pronto, mobiliado, preparado. Mas e se o dono da casa perguntar, fala para ele que o Senhor pediu para tomar a ceia? Você não está entendendo, né? Quem tem essa identidade estabelecida por esse fogo, vai chegar em lugares e vai falar, o Senhor pediu. Aleluia! É impossível. Parecia um furto de um jumento. Quando você lê, eu sou assim, falo, peraí, Jesus mandou eles roubar o jumento? Mas há uma palavra do céu liberada para aqueles que caminham junto nesse fogo. Então o Senhor já liberou, querido. Meu Deus, eu posso profetizar? Tem tanta coisa já liberada. Abra a tua boca. E o Senhor diz, pode pôr na minha conta. Você só precisa estar com Ele, no centro da vontade dEle. Então agora Jesus, Ele se revela, Ele entra em Jerusalém, num jumentinho. Zacarias 9 já tinha dito que o rei viria sentado em cima de um jumentinho pobre. Por quê? Porque Ele veio para se revelar a todos, não como um rei forte, mas como um rei que veio para vencer um inimigo. Pergunta, qual é o inimigo, pastor? O pecado.
Eles não sabiam, eles cantaram o Salmo 118, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Sabe uma coisa que eu aprendi, eu achei incrível, pesquise, todo jumento ele tem uma cruz nas suas costas. E a Bíblia diz em Zacarias 9:9 que ele viria sentado no jumento. E em Mateus 21 vai falar que ele assentou sobre o jumento. Todo mundo dizia: bendito é o rei, Hosana, Hosana, porque estava esperando um rei que viria, levantaria um exército para combater o Império Romano. Mas ele está dizendo: existe um inimigo muito pior que o Império Romano. Vocês acham que o Império Romano é o pior inimigo? Não, nem existe mais Império Romano. Hoje, ele sabia que o pior inimigo, e é isso que nós precisamos pregar hoje, se chama pecado. Ele não veio para prender Pilatos, para tirar Caifás. Ele veio, aleluia, para levantar um povo que vai lutar radicalmente contra o pecado. Então ele entra agora em Jerusalém, dizendo: eu estou assentado sobre a cruz. Não é a cruz, até hoje a cruz era o fim. Até hoje a cruz simbolizava a morte e o fim, mas está aqui aquele que venceu a morte, que assentou sobre a cruz, aleluia. Eu estou inaugurando um tempo agora, aleluia. Que tempo é esse? De filhos que vão ser cheios de um fogo. Quando você mergulha no fogo, ele faz você enxergar quem é Deus. Fala assim: o mergulho no fogo, diga, o mergulho no fogo me faz enxergar quem é o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque aqueles que diziam bendito é o rei, num domingo, na quinta-feira ele estava falando crucifica-o. Eram os mesmos. Quantas pessoas hoje vêm ao culto, levanta a mão, dá a sua oferta, é dizimista, adora, mas não entende quem ele é. Está esperando um Deus que vai resolver o seu problema imediato. Não, ele sabe de tudo. E ele sabe que o que está derrubando uma igreja hoje é o pecado. Deus está tirando a habilidade do altar e está colocando santidade. Muitos habilidosos que querem produzir para Deus. Eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero cantar. Ei, quando eu oro, algo acontece. Mas o Senhor está dizendo: minha igreja, lembre-se da santidade, do temor. Essa é a identidade dos filhos para esse tempo. Porque nessa mesma passagem ele chacoalha as bancas, ele quebra tudo. Ele fala: esse lugar aqui, dava para ouvir a oração, sentir o cheiro da adoração. Esse louvor aqui, ele não subiu como som, ele subiu como cheiro. Porque a verdadeira adoração, ela sobe como cheiro. Mas vocês fizeram deste lugar um covil de ladrões e salteadores. Então ele quebra a banca. E o Senhor está fazendo o que nesses dias, querido? Eu não consigo mais ver YouTube. Ele está expondo, ele está quebrando a banca. Ele está chacoalhando tudo. Por quê? Porque não dá mais para a igreja querer benefícios próprios. Ela tem que olhar e entender quem ele é. E isso só vai acontecer com esse mergulho no fogo. Não vai acontecer no batismo de João Batista, mas no batismo de Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, no final da vida de Jesus, Pedro diz: não, o Senhor não vai morrer. Nós vamos cuidar do Senhor, eu vou tirar a espada, vou cortar umas orelhas, mas ninguém vai te pegar. E Jesus olha para ele e fala: ô Pedro,
O diabo quis cirandar na sua vida, eu intercedi por você. Ele falou: Pedro, quando você se converter, meu Deus. Quando eu li isso a primeira vez, a minha cabeça bugou. Como alguém anda com Jesus 3 anos, pastora? Vendo todos os tipos de milagres, e Jesus vira para ele depois de 3 anos. Estava no final, quando você se converter, porque só existe uma conversão, qual? Com esse batismo de fogo. Mesmo eles andando com Jesus, tem pessoas que falam: eu ando com Jesus, eu sou de Jesus. Não, se o batismo de fogo, aleluia, não entrar dentro de você, você só vai caminhar com Jesus, mas você não vai se converter. Eu entendi que não existe pessoas boas. Não. Só quem está mergulhado no fogo. Por causa do pecado de Adão, querido. Não existe, ele estava 3 anos com Jesus. E Jesus falou: quando você se converter. Não existe pessoa boa sem a pessoa do Espírito Santo. Não, é que eu só não sou religioso, mas eu sou uma pessoa boa. Não é. A nossa carne, ela não é boa, ela é ruim. Se eu deixar o Espírito Santo hoje, querido, eu vou fazer tantas coisas terríveis, porque a carne é ruim. A carne você nunca vai doutriná-la. A carne você mata, para que o Espírito prevaleça. E é somente nesse batismo. Então Jesus estava dizendo assim, quando chegar Atos 2, aí sim, Pedro. Meu Deus, irmão. Fala assim: o batismo com fogo, o mergulho no fogo, me faz enxergar quem Deus é. Quando Moisés ele chega até o Senhor, ele faz uma pergunta. Primeiro encontro de Moisés com o Senhor se revela para ele na onde? No fogo. Uau! No fogo. Porque nós precisamos desse fogo. Tem muita gente pregando sem o fogo, cantando sem o fogo. Charles Spurgeon falava assim: se o seu sermão não for acompanhado de fogo, põe fogo no sermão. Aleluia, eu estou começando a pegar fogo aqui. Irmãos, olha para mim. Há um convite doce do Espírito Santo hoje, dizendo assim: deixa eu te queimar. Porque se ele queimar, não vai sobrar nada de você. Aleluia. Ou não existe crente que se converte, querido. Ah, mas eu ainda sou briguento. Não, você não se converteu. Você é um briguento gospel. Não, é que eu, pastor, é que eu faço umas fofocas, é dentro da igreja. Você é um fofoqueiro gospel. O Senhor quer te queimar para não sobrar nada de você. É esse fogo que tira todas as impurezas. Aleluia. Que te transforma totalmente. Não pense alguém briguento, esse cara era eu. Todas as brigas eu estava no meio. Hoje eu não brigo mais com ninguém. Quando alguém quer brigar comigo, minha esposa que me defende. Desse tamanho aqui. Eu não brigo com ninguém mais. Teve um dia que uma mulher estava brigando comigo, eu não estava entendendo nada. Eu tinha alugado um andaime para pintar a igreja, e ela brigando comigo, eu falava: tá tudo bem. Eu falava: preciso ganhar essa alma, né? Perto da igreja aqui. E eu assim, todo paciente com ela, e ela brigando comigo. Ela estava endemoniada. Ela falou: meu filho. Pastor Daniel, meu filho não, ele não é seu filho não. Faz meia hora que ela está te insultando e você não vai falar nada. Eu falo: não consigo mais brigar. Sabe, irmãos, é porque eu não sabia brigar. Ei, eu estou falando de um batismo que vai te transformar. Moisés tem um encontro com ele, e Moisés faz, o primeiro encontro, Moisés fala: qual que é o seu nome? Ele fala assim: eu sou o que sou. Isso aí na nossa tradução, mas no hebraico mesmo
eu serei o que serei. Era como se ele estivesse falando para Moisés: ô Moisés, tudo que você precisar, eu serei. E quando você continuar precisando, eu continuarei sendo o que você precisa que eu seja. Não, aplauda Jesus, se é para aplaudir ele, aplaude direito. Esse encontro com o fogo que Moisés teve mudou a visão dele. Deus vai falar com alguém aqui agora. Talvez você ache, mas eu não sou capaz. Mas ele está falando: eu serei com você. Você vai que eu vou. Uau! Só vai. Eu serei o que serei. Meu Deus. Esse encontro com esse fogo, esse mergulho nesse fogo, vai fazer você enxergar quem você é para Deus. Porque talvez tenha alguém aqui que a vida inteira escutou: você é um traste. Você não é ninguém, você é um desgraçado. Você não dá certo em nada. Você não termina nada que você começa. Ah, Deus está falando com alguém que eu sei que está. Você é um imprestável, mas o Senhor está falando: ei, eu serei com você tudo que você precisa que eu seja. Aleluia. Então, esse encontro com esse fogo, esse mergulho vai abrir a tua visão. Deus vai abrir muita visão hoje. Ei, eu sou muito ungido. Como assim, pastor? Tem muita unção na minha vida. Sério, sério, sabe por quê? Vou te ensinar. Pergunta: por quê? Porque eu não sou capaz. Deus só unge quem não é capaz, querido. Sem a unção dele, eu não pego nem no microfone. Ele quer ungir todos. Não queira ser capaz, habilidoso. Porque quando ele olha para você e ele enxerga que você não é capaz, então ele te unge. Por isso serve a unção. E a unção dele sobre a tua vida, esse batismo de fogo, vai te fazer chegar onde você jamais chegaria. Vai te levar para a Suíça. Vai te fazer ser quem você jamais seria. E pega essa, vai te fazer conquistar o que você jamais conquistaria. Isso vai gerar em você uma identidade. Com a identidade, eu sei quem ele é. E agora que você sabe quem ele é, automaticamente você vai descobrir quem você é. Não tem como você saber quem você é se antes você não descobrir quem ele é. Lembra lá em Cesareia de Filipe? Quem dizem ser o filho do homem? Ah, Jeremias, Elias, é um profeta, João Batista. Não, não. Ô Pedro, para você quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, é? Você teve uma revelação, então sobre essa revelação, eu vou dizer quem você é Pedro. Uau! Esse mergulho no fogo vai te fazer olhar para ele e não querer mais as mãos dele, mas querer os pés dele. Por que você quer a bênção se você pode ter intimidade com o dono de todas as bênçãos? Posso te ensinar algo que virou um estilo de vida para mim? Antes, eu orava a Deus, levando todos os meus problemas até Ele. Aí um dia eu descobri que eu posso trazê-lo para todos os meus problemas. Isso mudou a minha vida. Ele resolve tudo, porque Ele é o eu sou. Ele diz para todos os deuses do Egito: vocês não são, mas eu sou.
Quando você sabe quem Ele é, você não tem mais medo de nenhum fogo. Você está entendendo? Lembra do Ananias, Misael e Azarias? A visão. Você não tem mais medo do fogo. Sabe o que mais mexe comigo nessa passagem? Pastor, quem que é esses? O Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque esse era o nome babilônico deles. Quando você está cativo na Babilônia, a sua identidade é corrompida. A sua identidade se perde. Agora você não sabe quem você é mais. Só que existe um fogo dentro deles. E se a igreja pegar essa chave, acabou. Porque um dia Deus me deu uma mensagem, e se Ele não fizer? E se Jesus chegar hoje para você e falar assim, a partir de hoje eu não te dou mais nenhuma bênção? Você vai continuar vindo no culto? Eu amo esse silêncio. E se Deus falar, eu não abro mais nenhuma porta para você? Você vai ser dizimista? E se Deus falar, eu não te abençoo mais? Porque muitos pregam, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Há 2000 anos atrás. Subiu numa cruz, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele deixou o melhor dele, o Espírito Santo está aqui. Então, essa passagem é tão magnífica porque ele fala assim, ó rei, negócio seguinte, deixa eu falar com as minhas palavras. Eu não vou me prostrar ao Senhor. Eu não vou me prostrar a imagem nenhuma. Eu não vou me corromper ao sistema. Mas vocês vão morrer. A fornalha está aquecida 7 vezes mais. Não tem problema. Se o meu Deus quiser, Ele pode me tirar. Mas se Ele não me tirar, Ele continua sendo meu Deus. Deus está esperando esse povo, pastor Luci. Que fala, se Deus não fizer, não tem problema, Ele continua sendo meu Deus. Talvez isso aqui escandaliza você. Porque você aprendeu tanto um Deus que faz. Mas olha esses 3 homens que, a partir desse momento, eles não tinham mais medo do fogo. E eles foram para o fogo. E o fogo queimou só uma coisa. O quê? Porque eles estavam amarrados. Aí ele sai solto. O fogo de Deus, ele só queima aquilo que te amarra. Aleluia! E aí, o rei, que um rei conhece a autoridade, sabe o que é autoridade? Ele dá um comando. Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí. Por que ele não dá um comando para o 4º homem? Porque ele sabia que ali tinha um rei que era maior do que ele. Ele era o rei, ele não podia dar um comando, vocês 4, sai daí. Não, ele só fala para os 3 sair. Porque dentro desse fogo existe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Então o fogo, ele te faz perder o medo. Ei, Moisés, suba. Deus está te chamando, olha para mim, para subir no cume do monte. Por que vocês estão aqui há 4 dias, 3 dias, quantos cultos? Por que? Você fez essa pergunta? É mais uma conferência? Não, querido, é Deus falando assim, pastora, sobe para o cume. Porque é lá que você vai pegar as instruções e vai descer. Porque aqui embaixo todo mundo fala. Todo mundo murmura, muitas vozes, muitas direções. Mas quando você sobe no cume do monte, você
tem um encontro com Ele. E quando você tem um encontro com Ele, Ele te dá as instruções. Não mate, não roube, não adultere. Deus está chamando o seu povo para subir. Todo dia você abre a televisão, o celular, a internet, liga a televisão, o rádio, e é só mentira, mentira, mentira. Então Deus te traz aqui 3 dias para te encher de verdades. Deus não quer mais relacionamento raso, querido. Fala para o teu irmão aí, chacoalha, você precisa mergulhar, meu irmão. Isso, você precisa mergulhar. E eu vou encerrar aqui, porque eu estou tentando pregar bem calminho, que daqui a pouco vem o trovão. Olha para mim. Terceiro ponto que esse mergulho vai fazer, ele vai marcar a tua vida. Eu e a pastora Adriele, nós viemos aqui para orar por todos que querem. Nós vamos tocar em você, mas quando nós tocarmos em você, o Espírito Santo vai carimbar você. Você quer? Tem certeza? Lembra daquela novela O Rei do Gado? Que tinha a marca do Bruno Mezenga, como que era? É, o Merdinazzi lá. Você vai sair na rua, vai ter a marca, mas não vai ser do Bruno Mezenga, vai ser do Jesus Cristo. Você está preparado para isso? Para andar com uma marca? Todo mundo fala, ei, aquele ali tem a marca. Porque o encontro com fogo, ele te marca. Meu Deus. Ele te marca, querido. É uma marca. Nós acabamos de celebrar a Páscoa no nosso calendário aqui. E o que é Páscoa? É passar por cima. Por quê? Porque na casa dos filhos de Deus tinha a marca. O sangue do Cordeiro estava sobre os umbrais. E quando o espírito da morte via, ele olhava aquele sangue e falava, opa, essa aqui eu tenho que pular por cima, aleluia. O Espírito Santo, ele quer te marcar com fogo. Meu Deus. Sabe aquela marca que você deixa de ser um pescador de peixes e agora você começa a ser um pescador de homens? E que no seu sermão 3.000 pessoas se convertem? Esse é o mergulho no fogo. Essa marca de Atos 1:8, recebereis poder quando o Espírito vier sobre vocês, para que vocês sejam testemunhas em Mogi Guaçu. Tem alguém que vai ser testemunha aqui? Esse lugar aqui vai ser um encontro dos verdadeiros intercessores, querido. Os intercessores que intercedem sem interesses. Aleluia. Que intercede porque ele quer ver o reino se manifestar. Então fala assim para o teu irmão, o fogo vai te pegar hoje. Fala assim, ele vai te marcar para sempre. Aleluia. Você crê nisso? É numa noite como essa que ele pode te marcar para sempre. Eu lembro quando ele me marcou para sempre. Eu era apaixonado por Deus, eu lia a Bíblia, eu estudava teologia, eu era um homem de oração. Sim, oração 15 minutos, sabe? Posso mentir? Mas de repente eu tive um encontro com fogo. Através do nosso amigo apóstolo Denardi. Ele pegou um celular, deu na minha mão e falou, filma aí os milagres. Eu falei, tá bom. E naquele dia ele não me deu um celular, ele me deu a fé que eu não tinha. Eu vi tanto milagre, eu vi a manifestação de Deus de uma maneira tão poderosa que eu não conseguia parar de orar em línguas, eu fui embora orando em línguas e a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje, se você perguntar para qualquer um da minha igreja, defina um pastor Felipe, vai falar um homem apaixonado por Deus, que queima. É isso, não é o melhor pregador, não é o melhor orador, não, é um homem apaixonado. Todos os meus filhos na fé vão falar, ele é apaixonado. Porque eu tive um encontro com esse fogo e minha vida foi mudada para sempre. Eu vim aqui para liberar esse fogo que eu carrego.
eu tenho visto Ele se manifestar em tantos lugares. Eu tenho visto tantos milagres. Hoje uma moça chegou no culto da manhã na nossa igreja e falou assim, é uma hérnia umbilical e eu não aguento de dor. E nós oramos por ela e aquela dor desapareceu, ela foi embora feliz da vida. Aquela dor que durava anos e anos, em um culto normal. Não tem culto normal, querido. Aonde Ele está, algo sobrenatural tem que acontecer. Ele quer te marcar hoje, você vai sair aqui com a marca dele. Querer comandar sou. Você quer? O mergulho com fogo vai te ensinar sobre o processo. E aqui eu encerro, fala assim, há um processo. Você quer mergulhar no fogo? Você suporta o processo dele? Sabe o que Deus falou para mim quando a gente estava conversando? Que o ouro é refinado no fogo. E o fogo precisa chegar a mais de 1000 graus. Para que aquele ouro é derretido e todas as impurezas saiam. Você está preparado para isso? Ninguém te contou essa parte, eu estou te contando. Talvez você aceitou Jesus lá naquela igreja e falaram que agora era só vitória, que tinha até sabor de mel. Mentira. É fogo. É cruz. É pedrada. Mas quando você tem esse encontro como Estevão teve, as pedradas vão vir e você vai estar sorrindo. Porque você vai estar olhando para ele. Porque é só esse fogo que pode forjar a sua identidade. É só esse fogo. Eu preguei sobre isso quarta-feira, as pessoas falaram, pastor, meu Deus, eu nunca tinha escutado isso. Eu falei, você sabe o que é a ira de Deus? Você sabe o que é a ira de Deus? É Deus falar para você, vai e faça a sua vontade. Isso é a ira de Deus. Hebreus vai falar sobre isso, Romanos também. Porque a Bíblia diz que o pai que ama, ele faz o quê? Ele corrige os seus filhos. Se você está sendo corrigido, glória a Deus, é porque Ele te ama muito. Oh, aleluia. A ira de Deus é falar, vai na sua força aí, do seu jeito aí, com seus braços fortes aí. Porque há caminhos que parecem ser de vida, mas na verdade é de morte. Então esse fogo, ele vai forjar o teu caráter. Ele vai te purificar. Tiago 1:2 diz, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe o que o Tiago está dizendo? Sorria quando você estiver passando luta. Talvez tenha alguém que hoje, passando tantas lutas, e Deus está falando, se alegre. Porque o fogo de Deus está te preparando, querido. Para que o ouro, ele fique bom, puro, ele precisa ser trabalhado, forjado no fogo. Segunda carta aos Coríntios 4:8 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Fala assim, atribulados. Diga isso, atribulados. As atribulações virão de todos os lados, mas Deus está falando, não deixa isso te angustiar. Deixa as atribulações vir e fala, eu sei quem está comigo. Eu sei que há um fogo que não se consome dentro de mim. Há um fogo que não se apaga. Há um fogo aqui, Racabá. Não importa as circunstâncias. Talvez você olhe para a sua família hoje, para o seu trabalho e vê atribulações vindo para te parar. Mas eu vim aqui essa noite para dizer, há um fogo aí dentro. Não deixe as atribulações te angustiar. Permaneça firme na fé.
Deus está dizendo em Tiago que isso, Ele permite isso para que a tua fé se fortaleça. Diz assim, angustiados, diga angustiados, jamais. Diga isso, jamais. A Bíblia continua dizendo que você pode estar perplexo, mas não desanimado. Chacoalhe o teu irmão, não desanime. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Ei, o teu ânimo tem um nome. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fala assim, perseguidos, mas não desamparados. Não desanimados. Aleluia. Abatidos. Abatidos. Tem dia que nós estamos abatidos, mas não destruídos. Mas não destruídos. Aleluia. Tem alguém comigo aqui? Abatidos sim, mas não destruídos. Ei, esse fogo te mostra que Deus sempre estará com você. Esse mergulho no fogo vai te mostrar, meu irmão, que Deus não vai te tirar daquele momento difícil. Como assim? Muitos hoje foram chamados como Daniel para esse tempo, mas não querem ir para a cova. Ô Senhor, eu estou orando. Senhor, eu não me corrompi. A Babilônia, nem o alimento da Babilônia eu como. Como assim eu estou indo para a cova? Sim, você tem que ir para a cova. Deus não está falando que Ele vai te livrar de ir para a cova, mas o que Ele está dizendo é que Ele vai te livrar lá dentro da cova. Aleluia. Ele vai te livrar no meio, no meio, no meio. Racacharabachai. Ali. Haverá livramento ali. Na cova. Recassuramá. Ananias, Misael, Azael, eles não podiam ir para a fornalha. Pode sim, querido. Com Deus você pode ir em qualquer lugar. Com Deus você pode ir para qualquer lugar. Ah, pastor, que você não está entendendo. Eu vou ser despejado, eu vou ser não sei o que, caluniado, afrontado, não tem problema. Se você estiver com Deus, Ele vai te livrar no meio. Aleluia. Ele vai te livrar no meio da fornalha, dentro da cova. Ei, Ele está preparando uma igreja que mergulha nesse fogo. Amigos que vão pro fogo comigo. Apocalipse 3, ele diz, compra de mim ouro refinado no fogo. Compra dele, é dele. Ele está dizendo, não faça mais a sua vontade, faça a minha. Deixa eu falar o que você tem que fazer. Eu quero te convidar a orar agora. Vocês podem apagar as luzes? Eu quero, se essa palavra falou com você, e você quer esse mergulho, o Senhor diz assim em Apocalipse 3,18, compre de mim esse ouro. Essa palavra é para a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, a igreja que tem muito ouro, mas que não compra dele, porque Ele tem fogo para refinar o ouro. Ei, eu quero te convidar a vir aqui no altar e dobrar o seu joelho. Se você quer a partir de hoje comprar o ouro dele, ser refinado pelo fogo dele, mergulhar nesse rio de fogo. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. É só você e Deus agora, querido. Refina-me. O Senhor está dizendo, vem comprar ouro de mim. Não faça mais do seu jeito, conforme a sua vontade. Refina-me. Responda, filha, hoje o que eu responder. Faça o que eu fizer. Fale o que eu vou falar. Reba chamar. Obediência.
aquele que mergulha nesse fogo, ele não é mais morno, como a igreja de Laodiceia, porque o morno ele está a ponto de vomitar, mas quem está dentro do fogo é fervoroso. Meu Deus, vou andar no fogo, assim como João que foi lançado vou mergulhar no fogo. lançado naquela caldeira de azeite quente, e isso não matou ele, porque ele já estava fervendo. Aleluia! Existia um azeite quente dentro dele. Meu Deus, não está falando que tem pessoas aqui que tem azeite dentro de si, e o Senhor está querendo queimar esse azeite. Há um convite para você: mergulhe hoje, mergulhe. Eu vou mergulhar no fogo. Vem, queridos, se Deus está falando com você, sai do teu lugar, vem aqui. Andar no fogo. Há ouro aqui neste altar. Andar no fogo. Há um convite nesse altar do Senhor dizendo: compra de mim ouro. Eu não quero que você seja rico por você, Andar no mas há um fogo aqui. Aleluia, Caminhar no aleluia, fogo. aleluia. Xerecanalabaçô, Viver o fogo. rabachamade. Eu vou andar no fogo. Vem, Caminhar no fogo. vem, compre de mim. No fogo. Eu vou te fazer enxergar. Ei, igreja de Laodiceia, eu vou te fazer enxergar. Eu sim tenho colírio para os teus olhos. Eu sim tenho vestes para você. Compra ouro de mim. O meu fogo pode. Ouvidos. O meu fogo pode te refinar hoje. Eu vejo o fogo dele passando sobre este lugar, Olhos se abrirão. tirando as nossas impurezas. Se abrirão. Os olhos se abrirão. Os olhos se abrirão. Os olhos se abrirão. Se abrirão. Eu vou andar no fogo. Caminhar no fogo. No fogo. Vem com o teu fogo, Senhor. Chaca, vem, 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 vem. Eis aí. Tem ouro aqui. O que te Refina. batiza com fogo.
Sheri andarabasuri andarabasu. Sheri andarai andarabashe kandai arabasuri andarabashu. Iriai arabasuri andarai arabashe. Hey, shekai arabashe. No momento do louvor, quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a adorar e nos últimos louvores eu comecei a escutar um som. Eu comecei a escutar um som e esse som foi intensificando como se fosse voz de muitas pessoas. E eu abri os meus olhos, eu olhei no altar para ver se eram vocês que estavam cantando e nesse momento vocês não estavam cantando. Foi quando eu fechei os meus olhos, eu comecei a escutar aquele som e eu vi anjos, muitos anjos nos corredores do altar, em volta de toda a igreja, cantando aquele mesmo som. E aquele som fazia assim, ó. E então o pastor colocou a mão sobre o Liel, e o Liel começou a dizer que anjos estavam adorando e cantando. Então eu sei, pastor, que é um novo tempo. Não é somente uma conferência, não é somente uma reunião, não é somente um encontro, mas eu sei que há um novo tempo sendo estabelecido sobre este lugar, sobre este ministério, sobre esta casa. A glória aqui está. Vem sobre a tua igreja, com tua Shekinah. E nós estamos em uma conferência de identidade, amém? Eu quero dizer para você que se você pisou neste lugar, você não vai sair da mesma forma. Mas a nossa identidade vai estar sendo firmada hoje em Cristo. E todos nós que aqui entramos, sairemos daqui com a nossa identidade estabelecida nele. Eu não sei como você entrou neste lugar, mas eu sei que aonde a presença dele está, algo acontece. Eu sei que aonde ele está, algo acontece. Amém? Glória a Deus. Você que pode, volte para o seu lugar. Diga assim: a revelação de quem eu sou determina para onde eu vou. Se eu perguntar para vocês, cada um que entrou aqui tem uma profissão, estudou para algo, trabalha em algo. E então, se eu perguntar para você, eu estudei para médica, você vai trabalhar o quê? Eu pretendo trabalhar como médica. Você, como advogado. Cada um tem uma profissão. Então, quando você estuda, você sabe para onde você está indo. Profissionalmente, você sabe quem você é. Agora, a minha pergunta para você é: quanto tempo você tem estado na casa do Senhor? Você tem congregado? Você tem conhecido o Senhor? E por muitas vezes, ou até mesmo anos, você não sabe para onde você está indo. Porque nós estudamos ali na faculdade 4, 5 anos, nós temos um direcionamento para onde eu vou. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde eu quero trabalhar. Só que nós estamos na casa do Senhor e por muitas vezes, trabalhando para Ele, fazendo para Ele, tendo cargos no nome dEle, não sabemos quem nós somos. Não sabemos em Deus quem nós somos criados para ser. Quando eu estudo, eu sei que eu vou exercer aquilo. Eu sei qual é a minha área. Tem alguns que falam assim: eu manjo aqui, eu me dou bem aqui. Agora a minha pergunta é: aonde é, qual é a tua área? Porque você foi criado. Porque o Senhor te formou.
Qual é o lugar em que você tem que dominar no reino de Deus? Aonde o Senhor quer te levar? Talvez você está há 30 anos no ministério, talvez 20, talvez 10. E o Senhor manda eu perguntar para você nesta noite: ei, qual é o lugar para você exercer? Aonde você domina aquele dom que eu tenho derramado sobre a tua vida desde o teu nascimento? Qual é o teu dom? Qual é o teu chamado? Ei, porque você foi gerado nele? Aonde que você tem que ir? Por que, pastora, que eu não sei aonde eu tenho que ir? Por que, pastora, que eu não sei qual é o meu chamado? Porque há pouco relacionamento. E sem relacionamento, você não vai ter a revelação de quem você é. Então, por muitas vezes, nós chegamos aos nossos pastores e falamos: pastor, qual é o meu chamado? E por muitas vezes nós tocamos, nós trabalhamos, nós fazemos, mas nós fazemos sem saber quem nós somos. Nós fazemos, nós trabalhamos para Ele, mas o Senhor está falando: ei, peraí, qual é a tua identidade nessa noite? Qual é a nossa identidade? E estudando sobre identidade, eu vi que a identidade é uma qualidade daquilo que é idêntico ao original. Aquilo que é idêntico à origem. E se nós pegarmos em Gênesis, a palavra do Senhor diz que nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, quando eu tenho a minha identidade firmada em Deus, eu sou idêntica ao plano original. Eu sou idêntica à origem. Que origem é essa? É me parecer com Ele. Se eu não tenho as atitudes firmadas nele, se eu não tenho os meus trejeitos e as minhas semelhanças igual a dele, é porque a minha identidade, ela está firmada em Cristo. E o pastor Felipe disse algo aqui, algo que o Senhor falou comigo lá em casa. E ele veio, e nós não conversamos, eu não disse para ele o que eu iria ministrar, eu só disse que eu iria falar sobre identidade. Mas quando ele começou a falar aqui, o Senhor me disse: eu estou testificando aquilo que eu quero falar para a minha igreja. E eu sei que há muitas pessoas que aqui estão, que tiveram a identidade distorcida, porque ouviram lá na infância de que você é lerdo, de que você é burro, de que você não consegue, de que você é tímido, você é isso, você é aquilo. Por quantas vezes você foi rotulado na tua vida? Por quantas vezes colocaram rótulos em você e você pegou aquilo como uma verdade? Por quantas vezes você não conseguiu apresentar um trabalho na escola, riram de você, e você foi taxado ali de burro, e então você criou aquilo como uma verdade: eu nunca vou pregar o evangelho, porque eu não sei falar. Ei, por quantas vezes você aceitou rótulos de pessoas, sendo que o Senhor está dizendo para você nessa noite que a tua identidade está firmada nele? Você não é aquilo que proferiram sobre a tua vida quando você ainda era pequeno, ou quando você ainda era pequena. Sabe, você está diante de alguém que nunca conseguiu apresentar um trabalho na escola. Você está diante de alguém que foi diagnosticada com TDAH. Na escola eu não conseguia apresentar trabalho, eu era chamada de burra, de lerda, porque eu tinha dificuldade de fazer as coisas rápido. Que dirá pegar no microfone? Que dirá falar diante de uma multidão? Diante da minha capacidade, do meu histórico de vida, eu achava que isso nunca era capaz de acontecer.
Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Desconstrua aquilo que você ouviu. Ei, deixe de lado os rótulos que foram colocados sobre você. Eu estou dizendo isso em todas as áreas, espiritualmente, profissionalmente, nos seus relacionamentos. Ei, talvez você ouviu da tua família que você não iria ser feliz no teu casamento, porque seu pai não foi, sua avó não foi, seu tio não foi. Mas eu quero dizer para você que essa herança chega ao fim hoje. E aquilo que está sobre você irá ser quebrado. Aleluia! Aleluia, não aceite rótulos e decretos sobre a tua vida. Um dia uma moça veio se aconselhar comigo e ela disse: pastora, eu estou tendo crise de síndrome do pânico. Eu falei: por quê? Ela: porque um dia o médico chegou para mim, eu estava tendo um monte de sintomas, e ele me disse que eu poderia ter tido câncer, eu poderia ter tido aquilo outro, e aí eu peguei aquilo e hoje eu estou tendo crise de síndrome do pânico. Eu falei para ela: mas então, o seu exame deu isso? Você teve câncer, você teve isso, você teve aquilo? Ela disse: não. Eu falei para ela: então tá bom, do mesmo jeito que você pegou essa palavra do médico como uma verdade, pega a minha agora. Eu estou dizendo para você que aquilo que o Senhor estabeleceu, a tua identidade nele, o que as pessoas falam não importa, se você entender quem você é em Deus. Então pega isso como verdade para você, você é livre, você é curada. A palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Então você não tem nada disso. Glória a Deus. Aleluia. Em Marcos 1,16 diz assim, que o pastor Felipe também pregou aqui um pouquinho. Eu falo com o pastor Felipe, ele prega de Gênesis e Apocalipse, né? Depois a gente fica tentando entrar no meio da ministração. Em Marcos 1, versículo 16, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Quando Jesus, ele olha ali, e a Bíblia diz que ele vê pescadores. Homens que sabiam quem eram profissionalmente. Eles eram pescadores. Então o Senhor olha para ele e fala: siga-me. Deixa tudo isso aí. Deixa tudo isso. E me siga. E a Bíblia diz que rapidamente eles deixaram tudo. Então Jesus fala para si: eu farei. E sabe o que o Senhor disse comigo com eu farei? É que a partir do momento em que você aceita o chamado, a partir do momento em que você deixa tudo, a Bíblia não diz que eles levaram um barco, que eles pegaram algumas coisas. A Bíblia diz que prontamente eles deixam tudo. Fala assim: deixam tudo. Deixou algumas coisas? Não, deixou tudo. Então, diz: eu farei. O Senhor está dizendo para você: se você deixar tudo, se você abandonar tudo, para me seguir, se você decidir renunciar àquilo que não me agrada, eu farei de você. Eu farei, não importa aquilo que foi lançado sobre a tua vida, sobre a tua identidade, o Senhor está dizendo: eu farei. Se você é tímido, eu farei de você um pregador. O Senhor está dizendo: eu farei sobre a tua vida. Em João 8, diz que Jesus, ele sabia quem ele era. E ele sabia para onde ele ia.
Ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele estava indo. Quando você tem uma identidade firmada em Deus, você sabe quem você é e você sabe para onde você está indo. Você sabe quem você é em Deus e você sabe para onde você está indo. Aquilo que os fariseus falavam dele, aquilo que as pessoas falavam dele, e ele era 100% homem aqui. Aquilo que as pessoas diziam para ele não paralisou ele. Porque ele sabia de onde ele vinha. E a minha pergunta para você é: por que você tem parado por situações, por coisas, por pessoas, por palavras? Por que você tem desanimado diante das coisas que têm acontecido na sua vida? O Senhor está dizendo para você: ei filho, ei filha, tem um foco. Sabe para onde você está indo, saiba qual é o teu alvo. Ei, o nosso alvo, ele continua sendo Cristo. Nada pode nos parar. Nós temos um foco, um alvo, uma direção. Não pare por nada. Não pare por ninguém. Não pare por circunstância, não pare por pessoas, não pare por dores, não pare por lutas, não pare por adversidade. O Senhor está dizendo para você nessa noite: ei, não pare, continue. Alguns meses atrás, nós fomos ministrar em Fortaleza. E o Senhor me disse algo. Que nós não podemos parar. Mas não é nem por causa de nós. Mas porque existem pessoas que olham para você. Existem pessoas que não falam nada, que não te elogiam, que não te mandam um recado, mas que olham para você e te veem como uma referência. E se você parar, essa pessoa para também. Talvez você olhe para você e você não veja mais potencial em você. Mas a questão não está na tua habilidade, no teu potencial. A questão não está naquilo que você sabe fazer. A questão está no eu farei. Sabe, chegou o momento de nós enxugarmos as nossas lágrimas. Deixar Deus colocar um bálsamo na nossa ferida, em que ficou aberta por tantos anos. O Senhor está dizendo para você: filho e filha, pare de lamber a ferida do passado. Deixa eu colocar um bálsamo naquilo que te feriu, para que você saiba quem você é. Porque as lutas foram tantas. As batalhas foram tantas, as dores foram tantas, que você olha no espelho, você acha que você está se vendo, você acha que você sabe quem você é, mas o Senhor está dizendo que o plano original foi distorcido, porque você fica lambendo e remoendo aquilo que era para você ter colocado um ponto final. Quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, a palavra do Senhor diz que Ele pega todo o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Por que você fica voltando àquilo que aconteceu? Eu estava conversando com um médico e ele disse que todas as vezes em que nós lembramos de algo trágico que aconteceu,
E nós começamos a contar para alguém, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E você começa a trazer na tua mente aquilo que você passou. O teu corpo, o teu cérebro, ele entende que você está vivendo aquele momento de novo. Então todas as vezes em que você fica trazendo na tua memória as tuas dores, e você fica remoendo aquilo, o teu corpo entende que você está passando por aquilo de novo. Não importa se o teu pai te deixou, se você foi criado pelos teus avós, pelos teus tios, se você foi abandonado, se você passou por abuso, eu não sei qual foi o momento difícil que você passou, qual foi a dor que te paralisou, qual foi o bloqueio, qual foi o trauma, mas o Senhor está dizendo: ei filho, ei filha, eu sou um Deus ainda que cura, eu sou um Deus ainda que restaura, que transforma. Então nesta noite, coloque uma pedra e deixa eu derramar o meu bálsamo sobre essa ferida. Para que você cumpra, para que você viva. Quando você vive o propósito de Deus e você sabe quem você é, quando você vive, você pode passar por dias difíceis, mas a felicidade plena de Cristo, ela continua viva dentro de você. A felicidade, ela é uma pessoa. Os momentos difíceis são circunstâncias em que nós passamos. Mas a felicidade, ela é plena, porque ela é uma pessoa e ela vive dentro de mim e dentro de você. Então eu queria chamar, nós vamos orar por todos. Amém? Mas eu queria chamar aqui na frente, você que tem essas dores, você que não consegue saber quem você é em Deus, você não sabe para onde você está indo, você não sabe qual que é o teu chamado, você não sabe por que Deus te criou, você não sabe por que você foi criado, qual é o teu dom, onde você tem que exercer o teu dom, a sua identidade foi corrompida por causa das dores em que você passou, por causa das lutas em que você passou, porque feriram o teu coração, porque te machucaram, porque violaram a tua identidade com abusos. A dor em que você passou, ela forjou o teu caráter para você ser quem Deus quer que você seja hoje. A dor em que você passou não foi para te matar. E se você está vivendo essa dor hoje, essa dor não é para te matar. Não é para te paralisar essa dor. Ela está forjando o teu caráter. Você que não foi criado por um pai, você não teve o amor do teu pai. E você sentiu tanta falta de ter um pai. Você não consegue ter a revelação de que Deus é um pai. Porque o teu pai te machucou. Porque o teu pai te feriu, porque o teu pai te decepcionou, porque ele não foi bom com você. Se você permitir que Deus toque aonde dói, aonde te fere, aonde te machuca, você vai ver o que Ele vai fazer através de você a partir de hoje. Só que existem pontos na nossa vida em que a gente não quer abrir, porque senão vai doer de novo. E o Senhor está falando: põe para fora. Põe para fora. Eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar por vocês. E depois que nós orarmos por vocês, em específico, nós vamos orar por todos. Amém? O louvor pode subir.
Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, a Tua presença está aqui. Eu sei que essa noite é uma noite de ativação. Eu sei que essa noite é uma noite de destino. Eu sei que essa noite, ó Pai, é uma noite onde o Senhor vai habilitar os Teus filhos. Por isso, ó Deus, neste momento eu te peço, começa a tocar em cada coração aqui. Começa a tocar, ó Deus, em cada vida aqui. Eu não sei o que eles passaram. Eu não sei quais foram os traumas, as feridas, os bloqueios que violaram a identidade dos seus filhos. Mas essa é uma noite em que nós iremos mergulhar no fogo. E o fogo, ele consome tudo aquilo que não provém de Ti. O fogo, ele começa a queimar, ó Deus, todas as feridas. E as feridas começam a ser cicatrizadas. As feridas, ó Deus, que violaram a nossa identidade. E nós não sabemos quem nós somos. Nessa noite, o Teu bálsamo, Deus, é derramado. O Teu bálsamo, Deus, é derramado. O Teu bálsamo é derramado. Saia do teu lugar e vem aqui. Deus me mostrou 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Eu sei que tem mais, mas em específico Deus me mostrou 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, em que a sua identidade foi violentada. Você foi machucado, você foi ferido. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Talvez você até trabalhe nessa casa. Talvez você até tenha um cargo aqui, mas você não sabe quem você é. O Senhor está dizendo: não importa a tua função, não importa aquilo que você faz, saia do teu lugar e vem aqui. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.